Quero aqui ler a mensagem do Senhor, onde se encontra em Juízes, capítulo 16, versículo 20. Quando eu estava estudando essa mensagem, o Espírito Santo colocou um tema no meu coração sobre o perigo de fazer escolhas erradas. Quero aqui, com a ajuda do Espírito Santo, ser usada por Ele uma vez mais para pregar a vós. Juízes 16, versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo-lhe despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Somente os jovens El Shaddai de pé. Repita comigo. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Elas podem te afastar de Deus. Elas podem te afastar de Deus. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, nós conhecemos um pouco sobre a história de Sansão. Talvez nós já vimos essa história em filmes, em desenhos. E quando a gente era criança, a gente tinha uma visão diferente de Sansão. Nós vemos Sansão como um homem forte, valente, e realmente foi. Mas quando nós analisamos a história e a vida de Sansão, nós vemos que Sansão vai tomar certas atitudes erradas. E isso vai levar Sansão para longe de Deus. O texto a qual lemos é o texto, para mim, mais triste do Antigo Testamento, onde fala que o Espírito Santo saiu da vida de um homem que foi chamado para ser luz. Sansão significa luz. E ele foi uma luz de esperança para Israel. No tempo dos juízes, nosso pastor pregou sobre Gideão no domingo passado. E nós sabemos, e se alguém aqui ainda não sabe, o tempo dos juízes foi um tempo onde não havia rei em Israel, onde Israel era governada por líderes. E houve muitos, como Débora, como Gideão, como Jefté e tantos outros, e dentre estes estava Sansão. E Sansão ele chega numa época difícil para Israel, porque Israel estava sendo por 40 anos afligida por um dos seus piores inimigos, os filisteus. Deus ele visita a mãe de Sansão e fala com ela que vai dar a ela um filho que iria ser uma bênção para Israel. Quando nós olhamos para o preparamento de Deus na vida de Sansão, nós vemos que Sansão ele era aquele rapaz que tinha tudo para dar certo. Não sei se os irmãos já viram algum jovem que você olha para ele assim e vê que ele tem talento, que ele tem uma capacitação para ser alguém na vida. As pessoas poderiam olhar para este homem e pensar que ele seria um grande homem, de um grande exemplo de vida, porque ele tinha tudo certo para dar certo. Sansão, ele nasceu em uma família onde seus pais temiam ao Senhor. Deus preparou para Sansão os melhores pais, o próprio anjo do Senhor. A Bíblia usa o termo o anjo, que nós podemos até pensar que seja o próprio Cristo, que de uma forma de teofania desceu e falou com a mãe de Sansão sobre o nascimento dele. Nós vemos que Deus estava preparando um cenário em um momento de trevas, em um momento difícil para Israel, para trazer luz em meio à escuridão que estava cercando Israel. E o primeiro ponto dessa mensagem é que Sansão, ele era um homem chamado por Deus para ser luz. Ele tinha tudo certo para dar certo. Mas as suas atitudes, nós vamos ver ao decorrer dessa mensagem, que aquele homem que foi chamado para ser luz, a luz começou a se apagar. Seu nascimento havia sido um milagre, sua mãe era estéril. Nós vemos que este homem, ele tinha tudo certo para dar certo. Ele, antes de nascer, o Senhor já tinha prometido para a mãe dele que ele seria juiz de Israel. Era uma função muito importante naquela época.
ele teria autoridade, ele teria uma responsabilidade muito grande. Mas o segundo ponto dessa mensagem, um homem chamado para ser luz se corrompeu com as trevas. Jovem, eu olho para vocês, e olhando para vocês eu vejo um reflexo de mim. O Espírito Santo chamou cada um de vocês. E eu os amo de todo o meu coração. E com todo o meu coração eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu não quero que toda oportunidade que eu tiver, eu não quero que todo culto de jovens, eu não quero que somente eu pregue, por mais que eu goste muito de pregar. Eu quero ver vocês sendo usados pelo Senhor. É tudo que eu quero. Não há nada melhor do que viver na presença de Deus. E eu quero que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Porque vocês não foram chamados somente para sentar no banco como esse. Vocês não foram chamados somente para estar aqui. Não, Deus tem algo na vida de vocês. Aleluia, Jesus. Sansão, ele tinha tudo certo para dar certo. Uma família boa. Ele já tinha um cargo. Quando ele crescesse, ele iria assumir esse cargo. Ele tinha tudo certo para dar certo. O Espírito Santo estava com ele. No capítulo 13 termina com a seguinte mensagem, que Sansão, ele tinha o Espírito Santo e ele estava crescendo. E o Espírito Santo estava o ajudando, estava com ele. Ele tinha tudo certo para dar certo. Mas a luz começou a se apagar. Sansão, a luz começou a se apagar. Nós vemos no capítulo 14 o início, onde o ápice, o princípio da queda de Sansão. Sansão, até uma certa idade, ele ia para a igreja. Sansão, até um certo tipo de idade, ele frequentava a escola dominical. Sansão, até um momento da sua vida, ele participava dos trabalhos de jovem e não faltava nenhum culto. Sabe aquele crente? Sansão, ele era assim. Mas quando nós chegamos no capítulo 14, Sansão chegou numa idade que ele pensou que as coisas podiam acontecer da forma que ele queria. Chegou à maioridade. Aí ele começou a observar as mulheres do mundo. Sansão começou a desejar as mulheres do mundo, as filisteias. Sansão, no capítulo 14, ele desce para Tímina, uma cidade filisteia. E ele avista uma mulher linda. Só que ela não era crente. E nós observamos que Sansão, por que ele desceu para Tímina? Não era a intenção errada já? Com certeza. Não foi Deus que mandou ele descer. Ele desceu sozinho. Deixa eu falar numa linguagem que vocês entendam ainda melhor. Sansão não gostava das crentes. Sansão gostava do mundo. Porque a do mundo mostra o corpo. A do mundo é mais fácil. Tem o que vocês querem antes do casamento. Não é? Sansão chegou num certo tempo da sua vida que ele estava com aquilo que todo jovem tem. Agora esqueci o nome. Você sabe. Hormônio. Os hormônios à flor da pele. Desceu para Tímina. Desceu para o mundo. E ele viu uma mulher. A mulher era bonita, mas não era de Deus para ele. A primeira atitude errada de Sansão. Nós vemos que ele não pediu orientação a Deus. Eu não posso passar aqui sobre a história de Sansão e não falar isso, jovens. Eu sou obrigada a falar. O Espírito Santo tem falado comigo através disso. Deus, ele tem o que é melhor para vocês. Esperem no Senhor.
Esperem no Senhor, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Sansão, ele não esperou o tempo de Deus e quebrou a cara. E tem muito jovem quebrando a cara porque não sabe esperar, porque não sabe guardar os hormônios. Meu jovem, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te ajudar e vai te dar força para vencer todas as tentações da mocidade. Sansão não buscou a orientação de Deus. Ele pensou, não, eu já estou na idade, já tenho 18 anos, eu vou fazer o que eu quero, ter as mulheres que eu quero. Mas o Espírito Santo tem falado com os jovens e vai falar nessa noite: eu quero de você santidade, eu quero de você obediência, eu quero que você fique bonito aqui, mas quero que você fique bonito também lá na sua escola. Eu quero que você se comporte bem aqui, mas eu quero que você se comporte como um crente na tua escola. Jesus vai começar a arrancar amizade. Jesus vai começar a desfazer namoro que não é de Deus, porque Ele quer de você santificação. Sansão desceu para Tímina. Ele viu aquela mulher e foi o começo da sua queda. Nós vemos no capítulo 14 alguns pontos que Sansão errou. Ele escolheu se unir a uma mulher que não tinha fé no único Deus. Jovem, namoro não é evangelismo. Tira isso da sua cabeça. Tira, arranca isso em nome de Jesus. O que for teu vai vir na hora certa. E você fica em oração. Ore. Sansão não orou, não buscou de Deus. A primeira mulher que ele viu foi essa mesmo que ele quis. Ele perdeu o respeito pelos pais. Sansão, ele olhou para aquela mulher, gostou dela, pegou o número, foi para a casa do pai, falou: pai, eu achei uma mulher linda e eu vou casar com ela. Eu quero ela para mim. E foi. Seu pai falou: você está doido? Onde que é essa mulher? Onde que ela vive? Ah, ela vive em Tímina. O quê? Ela vive em Tímina. Você está doido? Não tem mulheres suficientes para você na igreja, Sansão? Você vai ter que procurar lá no mundo, mulher do mundo. Você está doido? Deu um puxão de orelha nele, mas ele não escutou. Começou aí, ó. Os pais não tinham aprovado. E ele continuou no seu erro. Ele perdeu respeito pelos pais. Terceiro, ele perdeu a sua separação como nazireu quando tocou no leão morto. Esqueci de falar de um ponto do nascimento de Sansão. É que, talvez vocês já viram nos desenhos, ele tinha o cabelo comprido. Aquilo representava um voto que ele tinha com Deus. Um voto chamado nazireu. E esse nazireu tinha que ser toda a vida de Sansão. Ele não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte e não podia tocar em corpos mortos. Nós vemos que Sansão, quando ele vai visitar a sua pretendente, ele vê um leão. E ele rasga esse leão assim no meio, como se fosse qualquer coisa, como se fosse um papel. E ali, passados alguns dias, ele passa ali e tem um mel e abelhas dentro da boca do leão morto, do corpo do leão morto. Ele toca nesse leão morto e pega o mel. Ele estava ali quebrando a sua consagração com Deus. Isso, jovens, é muito sério. Nós hoje somos chamados para ser santos. Eu sei que essa mensagem que eu vou pregar não vai ter muita glória, mas eu vou pregar da mesma forma. Porque o Espírito Santo tem falado comigo e eu não posso me calar. Vocês foram chamados para ser santos. Eu sei que é difícil correr do pecado. Eu sei que é difícil. Vem a mulher de Potifar, vem os Acabe da vida, vem uma Jezabel. Mas o que Deus tem para você é o melhor. Tudo que esse relacionamento com essa mulher filistia deu para Sansão foi prejuízo. Foi se afastar daquilo que Deus tinha para ele. Ele perdeu o temor de Deus e brincou com o pecado. A festa de casamento ali, a festa de casamento durava 7 dias. E Sansão propôs um enigma para que aquelas pessoas pudessem descrever o que era. E nós vemos
Ele fala assim, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura, falando sobre aquilo que aconteceu. E aqueles homens, os homens que tentavam adivinhar, ficaram 3 dias tentando adivinhar, mas não conseguiram. Eles foram até a mulher de Sansão, a noiva de Sansão, e fez com que ela falasse, ameaçando ela de morte. Se não falasse, ela ia morrer. E no 7º dia, de tanto aquela mulher insistir para Sansão falar, Sansão fala com ela sobre o enigma. E ela passa para eles. E ali, nós vemos Deus trabalhando na vida de Sansão. Sansão estava caminhando rumo a uma direção do pecado, rumo a uma direção que Deus não queria dele. Mas Deus, Ele não vai deixar Sansão tranquilo. Eu posso dizer, jovens, que Deus não deixa vocês tranquilos no pecado. Sansão, ele estava indo para uma direção contrária à vontade de Deus para a sua vida. Mas Deus, eu vejo Deus assim na sala do trono dizendo assim, não, Sansão, você quer caminhar para o caminho da perdição, eu sei que você quer ir para lá, mas a minha vontade, Sansão, vai ser feita em Israel, porque não depende de você, Sansão, depende de mim, porque se eu quiser, eu uso e faço como eu quero. É assim que Deus faz. Deus permite que Sansão tenha uma decepção. A mulher dele traiu ele, contando um segredo que não tinha que contar. Sansão, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir naquele casamento. Pagou a dívida que tinha que pagar para aqueles moços e ficou com raiva da mulher. Não voltou para consumir o casamento. Nós vemos ali, quando ele volta, depois de um tempo, traz um cabritinho, um presente para a mulher, ela já está casada com outro homem. Aí começa a fúria de Sansão pelos filisteus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. O casamento de Sansão não foi permissão de Deus. Não foi o que Deus queria para Sansão. Deus, ele poderia ter, se Sansão buscasse orientação de Deus, Sansão poderia ter vivido uma vida melhor do que a que viveu. Se ele tomasse as escolhas certas que devia que tomar, Sansão não teria sofrido tanto como sofreu. Ô jovens, a palavra de Deus, ela é a nossa orientação. Aqui está escrito como que eu devo viver. Aqui está escrito que pecado é pecado. Esse livro é tão perseguido porque ele fala que mulher deve ser como mulher e homem deve ser como homem. Esse livro é tão perseguido porque fala a verdade de Deus e o mundo não aceita. Na janela 10/40 nós vimos que a igreja é perseguida porque a Bíblia incomoda o mundo. Ela fala sobre a verdade de Deus, fala que o jovem ele tem que se manter puro e não se entregar para o pecado. O assunto que eu mais ouço na escola é sobre aquilo que vocês sabem, que deve ser feito depois do casamento. Para eles é uma coisa muito estranha um jovem de 14, 15 anos nunca ter tido ato antes do casamento. Jovem, se mantenha puro. Sansão, ele não buscou a vontade de Deus. Nós vemos que Sansão ele teve uma queda muito grande no capítulo 14. E nós vemos no capítulo 15 um Sansão forte. Depois daquilo que aconteceu com ele, relacionado àquela mulher, ele ficou bravo. Ele ficou. Deus permitiu que ele criasse essa situação para que Sansão tivesse raiva do inimigo. Sansão queria fazer a pazes com o inimigo através daquela aliança, mas Deus não permitiu que ele tivesse aliança com aquela mulher. Sansão, no capítulo 15, nós vemos os prodígios que Sansão faz. Deus colocou em Sansão uma força incomparável. E tudo que ele fazia não era por causa do seu cabelo, era por causa do Espírito Santo dentro de Sansão. A força não vinha dele, vinha de fora para dentro. Vinha de Deus para Sansão. Sansão, ele coloca fogo nas searas dos filisteus com as 300 raposas. Sansão, ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. 1000 soldados são mortos por Sansão sozinho. Não teve ajuda. Sozinho. Ele lutou e venceu 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Nós vemos no capítulo 15 um Sansão forte,
Um Sansão valente, que mata todos, que destrói tudo que ele quiser destruir, que mata todos os inimigos de Deus. Eu acho que talvez Sansão pensasse que por ele ser tão útil para Israel, que por ele ser tão usado por Deus, isso fosse suficiente, que ele não precisava se guardar, que ele não precisava ter uma intimidade com Deus. Sansão era um homem muito forte, mas em tratando-se em fraqueza, ele era um homem mais fraco. Nós vemos no capítulo 16 a maior queda de Sansão. De novo, Sansão ele vai para Gaza, uma cidade dos filisteus, e ali ele viu uma prostituta. E ele teve relação com aquela mulher. Jovens, coloquei um texto aqui, eu não sei se... 1 João 2,14, parte B. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Se parasse por aí, eu tinha dúvida sobre esse versículo. Mas continua. A palavra de Deus está em vós. Nós não somos fortes sozinhos. Porque sozinhos a gente vai pecar contra Deus. Mas se a palavra estiver dentro do meu coração, como disse o salmista, guardei a tua palavra onde? Para não pecar. A palavra de Deus nos dá resistência contra o pecado. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aí o versículo continua. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem outro versículo que João também fala que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Sansão, ele estava em cima do muro. Ele pensava que somente, talvez, em frequentar a igreja estava tudo bem, não precisava ser santo. Só em alguns cultos e no domingo, estava tudo bem, não precisava ir na terça-feira. Sansão, ele estava em cima do muro. Ele estava no pecado. Ele não sabia se ele queria Deus ou se ele queria o mundo. Ele estava em dois tipos de pensamento. Uma hora nós vemos Sansão valente, matando os inimigos de Deus. Mas, outro lado, nós vemos Sansão na cama como uma prostituta. Isso é triste. Porque para Deus, para o diabo pode até ter. O diabo não se importa de dividir você com Deus. Mas Deus se importa em dividir você com o diabo. Ele se importa. Para ele não tem dois senhores. Ou você é, ou você não é. Deus prefere que você não seja do que ser meio termo. É isso que ele diz em Apocalipse. Sobre a igreja de Laodiceia. Porque vós não sois nem quente e não sois frio. Vocês são mornos e eu quero vomitar vocês na minha boca. Foi isso que Deus disse para a igreja de Laodiceia. E Deus não quer nós, jovens, mornos em sua presença. Deus não quer nos dividir com o pecado. Deus não quer nos dividir com o mundo. Ó, jovens, vocês são instrumentos de Deus para a salvação. Tudo que o diabo quer fazer é pegar um desses rapazes ou uma dessas moças e usar como um fantoche no mundo. Ó, jovens, mas fiquem firmes no Senhor. Firme nas promessas de Jesus. Se vocês estiverem firmes no Senhor, por mais das dificuldades e das perseguições que haverá e vão acontecer, vocês vão permanecer inabaláveis. Eu sei que essa mensagem não vai trazer nenhum tipo de conforto para você. I'm sorry, essa não é a minha intenção. Mas o que Deus ele quer falar com você é que você saiba reconhecer onde você está e onde você poderia estar se não fosse Ele. Aleluia. No capítulo 16. Além de Sansão ter se prostituído com uma mulher,
ele comete o seu pior deslize. A partir do versículo 4 do capítulo 16, começa a falar da outra queda de Sansão. Nós percebemos com muita clareza que a fraqueza de Sansão era mulheres. Essa era a sua maior fraqueza. Ali no capítulo 16, conta a história de Dalila. E ali... Tudo bem, irmão, fique em paz. E ali no capítulo 16, nós vemos que Sansão, ele vai encontrar com essa mulher Dalila. E era uma mulher bonita. Era. O prato não era ruim. Não era mexido. Mexido é bom, mas não era mexido. Era uma comida mais chique. Não sei falar não, mas não lembro de uma comida chique agora. Mas é uma comida chique. Era um prato chique. É um caviar. Aí. Caviar, sim? É. Tá falando português de Portugal comigo. O diabo ofereceu para Sansão o que ele tinha de melhor. A Dalila. Essa mulher chamou a atenção dele. A Bíblia fala que ele afeiçoou a Dalila. Ele amou a Dalila. Ele amou o que não era para ser amado. E ali, os dois se apaixonam. A questão da Dalila, eu acho que sempre foi... Nunca ela amou Sansão. E ali, nós vemos que Sansão, ele vai cair com essa mulher em pecado, outra vez, com a fornicação. Sansão não era casado com ela, não podia ter o que estava tendo antes do casamento. Essa mulher, ela era a própria enviada do diabo. Não tem aquela pessoa que aparece na sua vida, que foi enviada por Satanás e você acha que foi de Deus? Era o caso de Sansão. Ele amava Dalila, era a estrela dele, era tudo para ele ali, mas não era isso que Deus tinha para Sansão. E ali nós sabemos que Dalila vai vender a confiança de Sansão. Os soldados estavam furiosos com Sansão porque ele estava trazendo muito prejuízo. Ele estava acabando com tudo dos filisteus. Ele estava saqueando o inferno, podemos dizer assim. Ele estava servindo a Deus, matando os inimigos de Deus. E tudo que eles queriam era destruir Sansão. Então essa mulher vende a confiança. Ela começa a trabalhar para os filisteus e ela só está gostando de Sansão para enganá-lo. E nós vemos ali uma das cenas mais tristes que nós vamos ver na Bíblia. Sansão é enganado por essa mulher, um homem que foi chamado para ser santo, pecando tanto, de uma forma intensa. Nós vemos um homem que foi chamado para ser luz, a luz se apagar. Jovem, o Espírito Santo está em você. Sansão, ele caiu porque ele não soube resistir ao pecado. Tem coisa que tem que resistir, tem coisa que, como José, você tem que fugir mesmo. Tem que fugir da mulher de Potifar, porque se não fugir, você vai pecar contra Deus. Mas Sansão não foge, Sansão fica ali, ele não toma nenhuma atitude diferente. Nós vemos a história de Sansão e nós vemos que em nenhum momento ele pediu orientação a Deus. Em nenhum momento ele pediu ao Senhor para mandar ele uma esposa que amasse ele. Em nenhum momento ele pediu orientação a Deus do que fazer. E nós vimos que isso foi o princípio dos erros que Sansão cometeu. Ele ignorou a vontade de Deus e começou a viver sobre a sua maneira. E esse foi o seu erro. Sansão é enganado. Aquela mulher começa a persuadi-lo para contar qual que era o segredo dele, aonde vinha a força de Sansão. Tudo que o inimigo quer fazer é te enfraquecer, jovem. Por isso, jovem, resista ao diabo. Tudo que o diabo quer fazer é que você mostre as suas fraquezas para ele e que você caia no seu pecado. Mas o que Deus tem para você é vida. O que Deus tem para você é santidade. O que Deus tem para você é alegria. O que
não têm nada para oferecer e vocês não precisam ir lá para experimentar e comprovar que não vale de nada viver no mundo. Por 3 vezes, Dalila tenta persuadi-lo para que contasse. Na 4ª vez ele conta. Eu tenho um voto com Deus, Dalila. Esse voto, eu tenho ele desde o meu nascimento. Aqui, Sansão, talvez sem perceber, ele estava dizendo para Deus: Deus, eu não quero o Senhor. Eu sei que eu fui chamado para ser luz, mas eu não quero mais nada com o Senhor. E Dalila, nós vemos e sabemos da história que acontece, os soldados cortam o cabelo de Sansão. E no versículo acolhemos, fala a parte mais triste sobre esse homem. Não percebendo ele, o Senhor já havia se retirado de sobre Sansão. Ô jovem, Deus, Ele tem o melhor para nós. Eu lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus com 13 anos. Eu não tinha muito amigo na escola. Na verdade, não tinha nenhum. Mas aí eu falei: Jesus, eu me sinto tão só. Mas ande comigo nos corredores da escola. Eu não quero me sentir só, Jesus. Por isso que eu peço que o Teu Espírito Santo seja o meu amigo. Ô jovem, não tem coisa mais triste de que um jovem que tinha, como o Iago leu aqui, sobre a passagem de nós servirmos ao Senhor na nossa juventude, nos alegrarmos na nossa juventude, e a nossa alegria se chama servir a Deus. Não tem algo mais triste ou lamentável do que um jovem sair da igreja e começar a viver como Sansão viveu. Para mim não tem coisa mais triste, um jovem que já ainda entrou no santo lugar, no santo dos santos, se desviar do caminho de Deus. Porque perde o que tem de mais precioso, o Espírito Santo. Essa foi a pior perca de Sansão. A pior perca de Sansão não foi o término de casamento. A sua pior perca não é um término de relacionamento. A pior perda que você vai ter não é um amigo te deixar, te abandonar, não. A pior perca que você vai ter não vai ser financeira, não vai ser deste mundo. A pior perca que vocês podem ter é o Espírito Santo sair de você. Como eu estava falando, o Espírito Santo não me deixou sozinha na escola. Hoje eu tenho muitos amigos, mas a presença dele ainda é mais importante do que essas amizades. Porque sempre quando eu estou triste, quando eu vou nele e busco ele, ele vem me ajudar. E tudo que eu quero que vocês tenham é relacionamento com o Espírito Santo. Tudo que eu quero é que vocês conheçam Deus. Porque, Pedro, o Espírito Santo não nos deixa só. Eu não sei se vocês passaram por algo semelhante, mas tem dias que a gente parece que nós estamos sozinhos, que não tem ninguém ali para nos ajudar. É nesses momentos, jovem, que o Espírito Santo, ele está ali, dizendo: vem, filha, eu quero conversar com você. Eu quero curar essas feridas que alguém deixou em você. Eu quero ser o teu amigo. Sansão tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele tinha o que tem de mais precioso que Deus pode dar, a presença do Espírito Santo. Mas Sansão não valorizou a presença do Espírito Santo. E como consequência disso, nós vemos Sansão cair
E ele caiu muito alto, de um lugar muito alto. Sansão, com isso, perde os olhos. Os soldados tiram os olhos de Sansão. Além de cortar o cabelo, tirou os olhos e fez de Sansão escravo. É só isso que o mundo pode oferecer para você. No começo, é muito bom, é top. As novinhas, os novinhos, não sei falar muito bem essa língua não, mas que eu sou jovem. Alguém já me falou uma vez que parece que eu sou de outro século. Mas deve ser mesmo. Sou do céu, amém. Mas o que Deus tem para vocês, jovens, eu quero que vocês entendam isso. É o melhor. Se as escolhas de Sansão fossem diferentes, nós veríamos outra coisa aqui. Mas Deus deixou essa história aqui para nos mostrar algo. Até aqui parece que Sansão ele só foi um fracassado. Que parece que Sansão viveu os seus dias como miserável e morreu no pecado. Mas eu louvo a Deus que houve uma salvação na vida de Sansão. Terceiro e último ponto. O Deus da luz tirou o seu servo da escuridão do pecado. Sansão ele vai ser preso e vai servir como escravo. Nós não temos um relato disso. Mas nós podemos imaginar que Sansão, quando ele estava lá moendo, trabalhando como escravo para os filisteus, Sansão ele teve uma volta para Deus. Ele se arrependeu. E nós vemos que um dia os filisteus vão fazer uma festa em um determinado lugar, em um determinado ambiente. Só no teto tinha 3.000 pessoas. E Sansão ele vai ser levado ali para servir de um palhaço, de animar o povo. E ali ele cego, sendo guiado por um menino, seus cabelos tinham crescido. E ali nós vemos que Sansão vai fazer a sua última oração a Deus. Nós vemos isso no versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Ali Sansão ele estava reconhecendo que a força que ele tinha não vinha de Deus. Nós temos alguns pontos que nos levam a entender que Sansão ele foi salvo. Primeiro, seu cabelo voltou a crescer assim que foi cortado, representando a sua consagração a Deus. E o segundo ponto, e mais importante, Deus ouviu e respondeu a oração que eu acabei de ler que ele fez. Sansão ele foi levado, através do menino, às 2 colunas que havia naquele lugar. Ele fez essa oração. E pelo poder de Deus, ele disse: morrerei eu com os filisteus. Sansão ali, ele entregou a sua vida para que se cumprisse a vontade de Deus. Ele viveu toda a sua vida até ali de forma como ele queria. Mas no final da sua vida, ele fez a vontade de Deus. E a Bíblia fala que mais foram que ele matou na morte do que ele matou na vida, vivendo. Sansão foi um grande homem, com grandes fraquezas. Quem sou eu para olhar para Sansão e apontá-lo, porque eu também sou pecadora? Nós vemos aqui a história de Sansão, vemos aqui os seus erros e foram escritos para que a gente não cometa outra vez. Mas nós vemos Deus restituir Sansão outra vez. Eu não sei se tem alguém aqui que talvez viveu até hoje de uma forma e hoje quer entregar a sua vida a Jesus através dessa mensagem. Eu não sei se tem alguém aqui que, como Sansão, por um tempo da sua vida, fez tudo o que tinha que fazer, tudo o que queria fazer. Mas eu posso dizer hoje, seja você jovem, seja você adulto, a palavra de Deus está falando com você nessa noite. Não é tarde, hoje é um dia oportuno para voltar-se para o Senhor. Sansão, ele voltou-se para Deus. E nós podemos crer que Sansão foi salvo. Mas jovens, em nome do Senhor Jesus, fiquem firmes no Senhor.
A história de Sansão está aqui para a gente olhar para ela, para não cometer os mesmos erros outra vez. Mas pode ter certeza que tem um amigo especial e importante na sua vida. Por mais que apareçam bandejas para tentar te seduzir a pecar, recuse, recuse. Por mais que te ofereçam algo que você olhe e diga, nossa, que coisa top. Se não for de Deus, recuse. O que Deus quer de nós e quer de mim é santidade. Nós temos o Espírito Santo, Yasmin. Nós temos a presença dEle. Jesus, Ele foi para o céu. E Ele disse que enviaria outro Consolador. Um Consolador que não iria deixar quando o namorado o deixasse. Um Consolador que não iria deixar quando o amigo abandonasse. Um Consolador que não iria desprezar você quando os teus pais te desprezaram. Um Consolador que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Sansão, ele morreu pedindo vingança. Jesus na cruz pediu ao Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Sansão falhou com Deus, mas no final foi restaurado. Eu prego a mensagem hoje nessa noite com muito temor e tremor diante de Deus. Que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Sirva ao Senhor, viva para Ele, se afaste do pecado, corra do pecado. Você foi chamado para ser santo. Seja santo na tua escola, seja santo no teu falar, no teu agir, no teu comportar. Seja santo no teu vestir, no teu ser e no seu viver. Seja santo a todo momento, a todo tempo. Seja santo as tuas vestes, jovem. Permaneçam no Senhor Jesus. Porque um dia, Wilson, um dia, irmã Josi, nós ouviremos o soar da trombeta. Nós ouviremos, jovem. Eu creio que não tem ninguém mais belo do que Ele. Eu acredito, eu posso ver muitos rostos de pessoas lindas, mas Ele é incomparável. Oh, irmão, vai ser bom ver João e até Sansão no céu, mas nada se compara em ver o rosto de Jesus. Então, jovem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus passeia hoje e agora nos corredores dessa igreja. Jesus está desfazendo maldição. Jesus está desfazendo laço de morte. Jesus está quebrando maldição nessa noite. Jesus, coloca de pé nessa noite. Começa a orar porque o espírito do mal vai sair. Começa a orar porque a inveja do coração de alguém vai sair. Consolador, não sai daqui. Cante isso com a sua alma. Meu peito dói, minha alma chora. Jovens, vem pra frente. Adolescente, vem pra frente. E quem quiser receber oração, venha pra frente. Eu não sei qual foi o teu passado. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, jovem ou adulto que está aqui hoje. Mas eu sei o que meu Deus pode fazer na vida de alguém. Jesus, Ele cura hoje. Jesus vai curar jovens hoje. Jesus vai curar jovens hoje de trauma. Jesus vai salvar hoje. Jesus vai curar e libertar hoje. Porque nós oramos por esse dia. Nós oramos por esse dia. O Consolador está aqui, jovem. Então comece a orar. Comece a conversar com Ele. Comece a conversar com Deus que perdoou Sansão dos pecados. Comece a conversar com o Espírito Santo. Pede perdão a Ele pelos seus pecados. Pede perdão para Ele por ter errado, é humano. Pede perdão para Ele, jovem, porque Ele quer te perdoar. Mas
você. Ele não vai sair de você. Os teus pecados não vão te afastar de Jesus. As suas fraquezas não vão te afastar de Jesus. Você, jovem, está recebendo força de Deus. Nessa noite, você não vai ser usado pelo inimigo. Jesus vai levantar essa mocidade em Filadélfia e vai levar para o mundo. Vai ter jovem que vai para a África, outros vão ir para outros países, mas onde forem, o Espírito Santo vai usar. Senhor Jesus, perdoa-nos pelas nossas fraquezas, Jesus. Jesus, abençoa esses jovens. Senhor, em nome de Jesus, que eles sintam abraçados por Ti nessa noite. Que eles sintam a Tua presença, Senhor. Abraça-os com Teu Espírito. Eu não consigo abraçar todos, mas abraça, Jesus. Abraça, Jesus. Igreja, nós vamos começar a orar. E eu quero que todos estendam a mão para o jovem. Se puder, adote alguém, um adulto, adote um jovem, 2 jovens e o abrace. Tem jovem aqui que sente saudade, sente falta de um pai e de uma mãe. Jesus, Ele quer mostrar para alguns jovens aqui que Ele está com eles. Um dos primeiros hinos que foi cantado aqui foi que Deus está conosco. O irmão Melk disse no versículo capítulo 46 de Salmos que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. E tem jovens aqui que sentem falta de um pai, de uma mãe que está longe, mas Jesus quer abraçar você. Eu vou começar a orar. Eu quero que a igreja ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Sabemos que Tu é a estrela que deve brilhar neste culto e que tudo aqui é regido pelo Senhor. Eu não posso fazer nada, Senhor, mas Tu podes. Em nome do Senhor Jesus, que cada jovem do El Shaddai, do Jeová Nissi, possam ser tocados pelo Teu Espírito agora. Agora, em nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo. Receba a libertação, receba a cura. Jesus, Jesus é suficiente para você. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Em nome do Senhor Jesus, cadeias de morte sejam quebradas em nome de Jesus. 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 Receba a cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda esses jovens. Guarda essa mocidade. Proteja-os do mal, Senhor. Em nome do Senhor